trombetas e taças, sucessivamente. Tempo de muita dor, um tempo de muita angústia, um tempo de muito juízo de Deus sobre a face da terra. Vamos para Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Aleluia! Apocalipse capítulo 6 e o versículo 1. Aonde é que tem uma água, irmã? Você me perguntou e não pegou. Isso é um serviço dos irmãos da porta, né, eles? Avisem eles sempre que os irmãos estão servindo a porta, para eles trazerem uma aguinha aqui para nós, não. Quem canta e prega fica sem voz com esse frio, né? Abram lá, aleluia. Oh, papai, tem misericórdia. Apocalipse capítulo 6. Tem dia que os irmãos estão atrapalhados até o culto tanto, como diz meu pai. Mas é o frio, né? Daqui a pouco já vai esquentar. Apocalipse 6, verso 1. Vamos lá. Abertura dos 6 primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com em voz de trovão: vem e vê. Mais uma vez estão aqui os seres viventes em evidência. E havendo o cordeiro aberto nos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. Os seres espirituais que João sempre via como animais. Desta feita ele vê mais 4 deles que estão dizendo como voz de trovão: vem e vê. Esses seres aparecem sempre no Apocalipse e proclamam a santidade de Deus ao aparecerem pela primeira vez no capítulo 4. Esses seres têm interesse na restauração da terra, e para isso eles vão tomar parte na execução dos seus juízos. Prestem atenção nisso aqui, porque isso é fundamental. Os juízos de Deus são sempre para restauração. Satanás tenta colocar sempre que o juízo de Deus para com o homem é porque Deus é mau, é porque Deus é um carrasco. Mas isso não é verdade. O juízo de Deus para com a humanidade é para restaurar o homem, é para trazer de volta o homem à sua essência original. O homem, não atendendo a Deus pelo amor, terá que reconhecer Deus pela dor. Então, todas as vezes que nós não obedecemos por amor, nós temos que ser quebrados por Deus através da dor. Você está entendendo aí, irmão? Então, o juízo de Deus que virá sobre a terra não é porque Deus é mau, é porque é a única forma do homem ser restaurado. O homem não obedece a Deus pelo amor, infelizmente. Ele precisa da dor, ele teima, ele faz para com Deus uma birra, e ele não cede até que Deus precisa quebrá-lo, precisa moê-lo, precisa humilhá-lo, para que ele possa reconhecer o Senhor como o Deus da sua vida. Lá em Deuteronômio capítulo 8 é interessante, porque Deus fala assim à nação de Israel: eu vos levei ao deserto para vos humilhar. Olha só, é muito forte. É o diabo que está humilhando
homens através de juízo e de punição. Meu Deus do céu, seria tão melhor se nós viéssemos para o caminho por amor, porque fomos atraídos pelo seu amor. Eita glória, louvado esteja Deus, que alguns de nós temos amado a Deus mais do que tudo e temos nos achegado a Ele pelo amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. São mencionados 10 vezes esses seres, esses 4 seres, no livro do Apocalipse. A primeira vez em Apocalipse 4 e 6, e a última em Apocalipse 19 e 4, quando tudo no céu está pronto para a descida de Cristo com os seus santos. Esses 4 seres vão trabalhar em todo o tempo a serviço do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 2 de Apocalipse 6. O cavaleiro do versículo 2. O cavaleiro do versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco. Eita glória! E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então prestemos atenção, entre na história, comece a enxergar o cenário. Ele vê agora um cavalo branco. Temos um cavalo, a sua cor é branca. Sobre ele tinha um arco. Sobre a sua cabeça foi dada uma coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Quando nós falamos de um cavalo branco, um arco na mão, uma coroa na cabeça, quando você lê isso, você pensa logo que é quem? Você pensa logo que é Jesus, que é Cristo. Só que este cavaleiro do versículo 2 do capítulo 6 não pode ser Cristo. E por que ele não pode ser Cristo? Porque Cristo é quem vai abrir o selo do versículo 1. Cristo está abrindo o selo. Cristo é quem está abrindo os selos, e não montando em cavalo para fazer coisa alguma sobre a terra. Então, queridos, a importância de você estudar Apocalipse, estudar a palavra de Deus, versículo por versículo, para você não se perder. Ele, o Cristo, está na abertura dos selos do versículo 1, do qual sai o cavalo e o cavaleiro do versículo 2. Então, quando ele abre o selo, primeiro selo, sai o cavalo branco. Não é ele abriu. Está entendendo até aí? Ele está lá para abrir-se. Além disso, Cristo sempre tem em seu cortejo, em sua companhia, melhores agentes do que os mencionados neste capítulo. Os agentes do capítulo 6 que nós vamos estudar chamam-se guerra, fome e peste, que nós já vamos ver a seguir. Guerra, fome e peste. E Cristo não vai andar acompanhado de guerra, de fome e de peste. Ele é o Senhor da paz, Ele é o Senhor da vida. E quando Ele se manifestar na terra, será como a noiva gloriosa e os seus anjos triunfando, aleluia. Oh glória, para trazer a nova Jerusalém à terra e implantar o seu reino milenar. Amém? Então este cavalo branco não é Cristo. Então é muito bom, você que gosta de anotar, porque depois você esquece, anotar aí do ladinho da sua Bíblia. Não é Cristo este cavaleiro. Porque quando você for ler
versículos 4 de Apocalipse capítulo 6. A terra sem paz. Saiu outro cavalo. Cavalo agora é vermelho. Olha só. Outro cavalo, cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz dessa terra. Perceba então que esses cavaleiros, eles vêm trazendo juízo. Eles vêm executando uma função, que é trazer juízo sobre a terra. Primeiro o cavalo branco, depois o cavalo vermelho. Olha só, este traz um juízo sobre a terra terrível. Quem pode imaginar o que vai acontecer na face da terra sem paz? Ele vem para tirar a paz. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Paulo disse em Efésios capítulo 6: a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades, contra hostes malignas, e são travadas as regiões celestes. É possível estar acontecendo uma guerra travada aqui hoje sobre nós? Sim. Por quê? Porque estamos aqui para estudar a palavra, e isso apavora o diabo. Porque Satanás não tem medo de crente que ora em línguas, que pula, que grita, que sapateia, que profetiza, que revela, que expulsa demônios. Satanás só tem pavor de crente que come Bíblia. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que sara, é a palavra que alinha a nossa vida para termos um caráter parecido com o caráter de Cristo. Então, quando você se reúne para estudar a palavra, para comer a palavra, para orar e jejuar, então você pode ter certeza que uma guerra começou nas regiões celestes por causa da sua vida. Por causa da sua vida. Eita, glória a Deus. O versículo 6: haverá um racionamento severo. Olha o que está escrito aí no versículo 6: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. O que é medida? Medida é, no original, uma palavra que corresponde mais ou menos à capacidade de 1 litro. Tá? A capacidade de 1 litro. Ele está falando aqui, ó, vai ter 1 litro de trigo por um dinheiro. Olha a escassez, olha o racionamento. Olha a fome que vai se estabelecer sobre a face da terra. 1 dinheiro correspondia ao salário de um dia de trabalho. Está lá em Mateus 22. Então você vai pegar 1 litro de trigo, tá? E você vai pagar por 1 litro de trigo um dia de trabalho. Agora, o que você come com 1 litro de trigo? É uma refeição. É um pão. Talvez Daiane que sabe fazer pão, dá quanto? 2 pães, né, meu marido? Dá 2 pães por dia. É o que vai ser negociado quando esse cavalo vermelho for liberado sobre a face da terra. Já pensou? É a grande tribulação. E tem gente pregando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não estamos dando conta nem do governo que está aí, não dá conta da grande tribulação. Mas só o que faltar. Já pensou? Quem é acostumado a comer muito aí, 4 refeições ao dia, tem que passar com 2 pães. Se tiver filhos, um pão já é para os filhos, outro reparte com o marido e a mulher, acabou. Já pensou? Para você fazer uma refeição diária, você tem que dar o salário do dia. Digamos que hoje aí, em média, vamos colocar R$150 por
para você fazer 2 pães? É escassez ou não é? Vai ser forte ou não vai ser forte, irmãos? Meu Deus do céu. Eita, Jesus maravilhoso, é muito forte. Vamos ao versículo 8. Feras multiplicadas na terra. Os 2 cavalos foram soltos, cavalo branco e o cavalo vermelho. Um traz consigo arco, coroa na cabeça, poder de execução. O outro traz morte, peste e guerra. Vejam bem, o versículo 8 do capítulo 6 diz que as feras serão multiplicadas na terra. Isso aqui, além de significar animais bravios, é possível que também signifique uma multiplicação descomunal de micróbios e bactérias destrutivos que aparecerão nessa época. Irmãos, vocês acompanham o jornal? Se você não acompanha o jornal, tem que acompanhar. Nem que seja pelo Google, pelo YouTube, acompanha o jornal. Vocês viram a reportagem que lá nas geleiras, bactérias, vírus, que estão ali, vamos falar enterrados para vocês entenderem, há muitos e muitos e muitos anos atrás, as geleiras estão derretendo, e o que os cientistas já afirmaram? Que logo logo essas bactérias e vírus estão de volta. Ou seja, coisas que já foram erradicadas por vacinas e tantos outros métodos governamentais na área da saúde, correndo o risco de voltar tudo de novo. E aí, qual que é o problema? Qual que é o medo da ciência? Que eles podem ter sofrido muitas e muitas mutações. Irmão, isso aqui não é historinha de carochinha. Ainda que você não creia na Bíblia, você precisa admitir que a ciência e a Bíblia estão caminhando assim, ó. Tudo que a ciência, pastor Gilberto, tem descoberto, a Bíblia já tem escrito. Estão entendendo? Tudo que a ciência tem colocado para a gente ver, muita coisa eles não contam, muita coisa eles não deixam vazar informação, até para não causar um tumulto mundial. Mas tudo que eles estão colocando aí para a gente poder acompanhar, a Bíblia já fala a respeito. E aqui o versículo 8 de Apocalipse, olha lá. E olhei e eis um cavalo amarelo. Então tivemos o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Olha só. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome o quê? Morte. Morte. Quantas pessoas morreram do Covid? Aí as pessoas, alguns teólogos falaram assim: ah, nós já estamos vivendo a abertura dos selos. Para, irmãos. Para, que um ser desse vai sair lá do trono para vir matar uma meia dúzia de gente. Que se for contar o mundo inteiro, morreu uma meia dúzia. Só para a gente entender aqui, né? Não, queridos. Eles vêm destruindo. E eles vêm acabando com os moradores da terra. Não é algo que rapidinho a gente inventa uma vacina e vai conseguir combater. Vocês estão entendendo? Olha lá. Ele vem e traz sobre ele, irmãos, o nome de morte. Cavalo amarelo. E o inferno o seguia. Meu Deus do céu, irmãos. Ele vem trazendo com ele a morte e o inferno o seguia. Eu estou até arrepiado aqui, porque agora eu lembrei da palavra de Paulo: onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, vencida foi, aleluia, oh glória. É por um pouquinho tempo que esse cavalo vai usufruir desta ferramenta chamada morte do inferno, porque daqui a pouco Jesus chega com a igreja triunfante, triunfará sobre a morte, sobre todo o inferno. Eita glória! Aleluia! Eu fico maravilhado, irmãos, eu me alimento com a palavra de Deus, oh glória!
é da terra. Uma quarta parte da terra. Ele vai ter autoridade para matar aquele que vem com o cavalo amarelo, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Ó, sabe o que significa? Vamos perder o controle sobre os animais ferozes. Já não temos, mas eles serão liberados para matar os humanos na terra. Então quem ficar aqui vai lidar com vírus, bactérias que sofreram mutações e mutações e mutações. Quem ficar aqui vai morrer pela espada. Quem ficar aqui pode morrer pelas feras. Os leões, onças, tigres e tantos outros animais ferozes, peçonhentos, que estão lá dentro da floresta, vão começar a sair para a cidade e vão começar a atacar os humanos, impelidos por quem? Pelo cavalo amarelo. O ser que vem no cavalo amarelo tem poder de dizer para eles: saiam e devorem os seres humanos. É forte, né? Meu Deus, gente, é muito forte. Isso é muito forte. Então, queridos, a igreja não vai passar por isso. Não, nós não estaremos aqui nesse momento. Amém, glória. Isso não é para nós. Amém? Aleluia. Agora você precisa garantir que é igreja. Você tem que ter certeza que você é a noiva do Cordeiro. Senão ele toca a trombeta, você não ouve e fica aqui. Olha lá. Os 4 cavaleiros: morte, fome, guerra, o anticristo, cavalos do apocalipse. Tá bom? Vai colocando aí na sua cabecinha. Aleluia. Vamos para frente. Crentes deixados no arrebatamento da igreja. Nós vimos aqui os cavaleiros, e agora nós vamos ver os crentes deixados no arrebatamento da igreja. Versículo 9, versículo 11 de Apocalipse 6. Vamos ler. Vamos ler. E havendo aberto o 5º selo, olha aí, já estamos no 5º selo. 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo. Aqui já estamos no 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso é grande tribulação. Pessoas vão morrer porque vão reconhecer que de fato Jesus era o Senhor. Elas não subiram, elas vão morrer por amor e testemunho ao Evangelho. E João vai ver elas. Verso seguinte: e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, muitos milhares de pessoas no período da grande tribulação por testemunho e amor ao Evangelho. Não é hora de vingar ainda o sangue deles, porque muitos ainda morreriam. Então vamos lá. Do versículo 9 ao versículo 11, nós temos aqui uma referência a crentes deixados no arrebatamento da igreja por estarem separados de Cristo. E também temos aqui aqueles que creram após o arrebatamento e foram martirizados. Então nós temos 2 tipos de pessoas que serão mortas na grande tribulação: os crentes que não subirem, que ficaram por algum motivo, mas que reconhecerão: puxa vida, fiquei, de fato era verdade, eu brinquei com Deus e agora eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. E vai morrer mesmo, vai escapar. E aqueles que durante a grande tribulação eles se arrependerem, porque haverá pregação durante a grande tribulação. Então eles arrependidos reconhecerão Jesus como Senhor e serão martirizados. Suas almas vão para a presença de Deus,
sobre o seu altar, e elas vão ficar lá clamando. Nós vamos ver isso depois também, Apocalipse 8, versículo 3 ao 9, amém? Apocalipse 16, versículo 7. Essas almas ficam clamando vingança, que seja vingado o sangue deles. Agora veja bem, por que é que elas vão ficar clamando vingança? Por que alguém clama vingança? Elas vão clamar vingança pela forma que elas vão morrer. Será muito doloroso, será terrível. Então a primeira coisa que elas vão fazer quando chegar diante do altar de Deus é pedir vingança do sangue delas. Está entendendo aí, irmãos? Você não vai pedir vingança porque você morreu de morte natural, porque não é? Tinha que morrer, era a sua hora, Deus te levou. Mas eles vão ser assassinados. Ah não, se eu ficar depois eu vou ter que me arrepender. Ah, não, se eu fosse eu não ficar não. Amém? Não cai nessa, não, depois você dá um jeito de se arrepender, porque o negócio não vai ser fácil. Vamos adiante. Versículo 13. A palavra fala sobre meteoros e estrelas cadentes. Versículo 13, olha lá. É o 12, pastor. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Abriu o sexto selo. Pode até ler o 12 também, rei. Vamos ler o 12 também, só para a gente acompanhar a abertura do selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Quando abriu o sexto selo, estrelas começaram a cair sobre a terra. Os eventos dos versículos 12 e 13 estão abordados lá em Mateus 24 e 29. Pode até colocar para a gente aí, Mateus 24 e 29. É o mesmo evento das estrelas cadentes que caem sobre a terra. Meteoros, muitos deles a gente já vê hoje cair, mas não a ponto de ferir a terra. Mas aqui, na grande tribulação, eles começam a cair, e eles começam a ferir a terra. Está lá em Mateus 24 e 29, que diz assim, ó: e logo depois da aflição daqueles dias, ó, a mesma palavra, está vendo? Mesma palavra. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Pegou aí, irmão? A sequência dos fatos. Verso 14. Mudança na superfície da terra. O que você precisa perceber? Que com todos esses eventos que estão acontecendo no clima, na geografia, na humanidade, a terra começa a sofrer mudanças. Mudanças. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Olha o que diz o verso 14. Vamos lá? E o céu retirou-se. Verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Uma transformação geológica e geográfica na terra. Está pegando aí? Mais tarde, outra mudança geofísica ocorrerá no relevo do globo, conforme nós podemos ler no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 20. Vamos ler? Apocalipse 16, verso 20, 16 e 20. Percebam que a terra, ela já está nesse momento sofrendo uma grande mudança. O que é que a palavra diz? Haverá novos céus e nova terra. Toda a terra será transformada, vai passar pelo fogo, e haverá grande transformação. Olha lá. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Transformação
geofísica. No momento em que Jesus aparecer em glória, ocorrerão mais mudanças. As nações da terra, como vemos em Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 10. Vamos a Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 10. Irmãos, os irmãos têm me procurado, pedindo para mim, e eu estou enviando para as pessoas o link no privado deles, porque tem irmãos de longe acompanhando esse estudo maravilhoso sobre Apocalipse. Isso aqui nenhuma igreja hoje em dia dá. A maioria das igrejas proíbe até você de falar em Apocalipse, porque eles têm um medo terrível de Jesus voltar. Eles amam mais o carro, a casa, os prédios do que o próprio céu, né? Então aproveite esse estudo, irmãos, anote, grave, escreve aí no seu bloco de notas do celular, para que você aproveite esse estudo para tirar suas dúvidas. Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Olha que acontecimento extraordinário. Para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha o que vai acontecer. Olha a transformação do cenário, tá? E aí você pode ler até o versículo 10. Passa para a gente um pouquinho, Renato, 5, o 6, só para os irmãos darem uma olhada no que vai acontecer. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos meus montes chegará até a Zel. Fugireis assim, e aí ele vai falando: acontecerá que não haverá preciosa luz, nem espécie escuridão, e ele vai falando como que vai acontecer. Amém? Fica esse dia conhecido como o dia do Senhor. Nesse versículo 10, a tradução correta do original é a da versão ARC, Almeida Revista Corrigida, que registra exaustada em vez de exaltada, que está escrito no versículo 10 de Zacarias que nós acabamos de ler. Exaustada significa elevada, em referência às alterações topográficas que terão lá no Monte das Oliveiras. Mudanças ainda maiores ocorrerão na implantação do milênio, conforme está dito em Isaías 2 e 2. Vamos ler? Isaías 2 e 2. Quando Jesus descer para a igreja e implantar o milênio, continuam acontecendo mudanças. Isso, Isaías 2 e 2. Eis que Deus é a minha salvação. Não é 2 e 2. É 2 e 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Olha lá, se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Então no cume dos montes haverá um outro monte, que é o monte da casa do Senhor, que nós conhecemos na Bíblia como Monte Sião. Vocês estão entendendo? Muda completamente a geografia do lugar. Então isso que nós vemos hoje em Jerusalém como Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar vai se transformar. Aquele cenário todinho vai se transformar. Os irmãos entendem isso? Isaías 35, verso 6. Vamos ler. Apocalipse é um livro de simbolismo, é um livro de literalidade, e esses fatos que nós estamos estudando são literais. Literais. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. Ou seja, tudo que a gente vê hoje, indo lá para o Egito, Jordânia,
Israel é deserto. Quando Jesus descer, nós vamos ver muitos rios, muitas fontes maravilhosas de água. Haverá muita água. Eita glória! Agora vocês imaginam, Israel já faz o que faz sem água. Imagina quando Deus abrir os rios nos desertos, aleluia, as fontes de águas no ermo, oh glória! Como que vai ser o milênio, meus irmãos? Será algo extraordinário. Amém? Fatos literais. Anota aí para você não esquecer. Não tem nada de simbolismo nesta parte do Apocalipse. São fatos literais. Nos versículos 15 e 17 do capítulo 6, nós temos aqui um tarde demais. Tarde demais. Por que é tarde demais? Porque nós vemos que os grandes da terra, bem como os pequenos, por fim reconhecerão quem é Jesus. Contudo, é tarde demais. Vemos neles um reconhecimento de Deus intelectualmente. O intelecto deles, a inteligência deles, reconhece que de fato Deus é Deus. Mas agora é tarde. Não há arrependimento sincero que flua do coração. Há um entendimento de que realmente existe Deus e que eles estavam enganados a respeito do assunto. Mas não há um arrependimento sincero de coração. Vocês estão entendendo? Pelo contrário, Apocalipse capítulo 9, que daqui a pouco a gente chega lá, vocês vão ver que quanto mais os juízos de Deus vêm sobre a terra, mais as pessoas se revoltam contra Deus. Mais as pessoas se revoltam contra Deus. Os irmãos estão pegando aí, irmãos? Eita glória! Então vamos dar uma recapitulada aqui no capítulo 6, para a gente poder fazer a conclusão dele. Nós temos no capítulo 6, no verso 1, o cordeiro abrindo um dos selos, primeiro selo. Aqui João vê e ouve um dos 4 animais. Ele diz: vem ver, é o cavalo branco, versículo 2. Estava sentado sobre ele estava sentado sobre o cavalo e tinha um arco, tinha uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Ou seja, não tem exército na terra que poderá lutar contra este cavalo branco. Não tem Rússia, não tem China, não tem Estados Unidos. Ele sai com autoridade. Coroa fala da autoridade de governo. Ele vem e vai executar o que Deus mandou ele executar. Estão pegando aí? Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que diz: vem e vê. Sai outro cavalo, agora é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho está com autoridade para tirar a paz da terra e matar uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Ele veio com a morte como inferno. Terrível. Coisa terrível. Versículo 5. É aberto agora o terceiro selo. E João ouve o terceiro animal dizendo: vem ver. Ele olha, quem está aqui? O cavalo preto. Então nós temos um cavalo branco, um cavalo vermelho e um cavalo preto. Cavalo preto. O que esse cavalo vai fazer? O cavalo preto. Sobre ele estava uma balança na mão. E ele vai fazer o quê? Ele vai medir. Ele vai trazer escassez. Versículo 6 fala que ele ouve uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não verifiqueis o azeite e o vinho. É tudo escasso, é tudo contadinho, é tudo muito caro. É uma inflação absurda. É o que o cavalo preto vai trazer. Amém, irmãos? Depois, no versículo 7: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal
tinha por nome de morte. O inferno seguia, meu Deus, é de arrepiar. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada. Esse cavalo aqui é bem semelhante ao cavalo vermelho, tá? O quarto animal, o cavalo amarelo, é bem semelhante. Ele também vem para matar. Ele vem com a morte. O inferno segue ele. Ou seja, ele vai, ó, ceifando o inferno com ele. Ele ceifando o inferno com ele. É bem aquele teatro que os irmãos fazem aí com a foice na mão, mano. É bem aquilo ali mesmo, tá? Meu Deus do céu. Essa é a Bíblia que nós estamos lendo, irmãos. Meu Deus. E ele vai ceifar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. O que eu entendo aqui? Que o último cavalo, o cavalo amarelo, ele reúne todos os poderes dos quatro. Ele reúne o poder do cavalo branco, do cavalo preto, do cavalo vermelho, do cavalo preto e os poderes dele. E ele traz de volta todas as ações dos três primeiros. Ele dá mais uma acentuada e acaba de detonar quem está na terra. Isso tudo é durante a grande tribulação, no último período da grande tribulação. No último período da grande tribulação. Nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Está entendendo aí, irmãos? Muito forte, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. A gente já explicou. Amém? Vai pegar o verso 9, o verso 10, o verso 11. E aí o verso 12 será aberto o sexto selo. Ele olha e ouve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro. Nós já lemos, as estrelas do céu caíram, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Uau! Quando os céus se enrolam, quando o céu se retira, todas as coisas são removidas do lugar. Eita, é forte. Aleluia. Versículo 15, 16, 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Meu Deus. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui eles reconhecem intelectualmente o que os profetas da Torá, o que os profetas do Novo Testamento, o que os profetas do século 21 a 2023 pregavam. Aqui eles reconhecem, mas é tarde, porque a ira do Senhor já terá se estabelecido sobre a terra. E apesar de reconhecer quem Ele é, não há neles arrependimento para a salvação. Estão fugindo, estão buscando se esconder. E os que se arrependeram estão indo em direção à morte, dizendo: pode nos martirizar, porque nós sabemos que abriremos os nossos olhos com Ele. Está entendendo, irmão? Quem se esconder da morte, sem chance, porque para ser salvo vai ter que morrer. Está pegando aí? Não vai ter arrebatamento novamente, então vai ter que morrer, porque não pode ver Ele vivo. Tem que passar pelo processo da morte para ressuscitar e para ter um corpo agora glorificar, para poder receber Ele quando Ele desce para a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito forte, não é? Aleluia. Agora nós temos aqui, irmãos, para nós encerrarmos, o exemplo de Israel, a conclusão deste capítulo 6, o exemplo de Israel. Olha só, Israel no Antigo Testamento às vezes deixava o Senhor por outros deuses.
cativeiro, sendo subjugados a outros povos. Mas desde então ficou curado da idolatria, e só assim chegaram a saber que o Senhor é Deus. Desde o cativeiro babilônico até hoje, Israel tem outros pecados, mas já não é mais idólatra, adoram somente a Deus, apenas a Adonai, adoram apenas ao Eterno. No livro de Ezequiel, um dos profetas que bradou a Israel em vão, 62 vezes encontramos a expressão divina referente a Israel: saberão que eu sou o Senhor. E o que é que a palavra de Deus diz lá nos últimos versos do capítulo 6? Que eles vão procurar as rochas para se esconder e vão dizer: agora nós sabemos que Ele é o Senhor. É o que eles vão dizer: Ele é o Senhor. Meu Deus, que não seja tarde para nós, irmãos. Que fique a lição para nós, que o exemplo de Israel sirva para nós. Que não seja tarde quando nós viemos a reconhecer que Jesus é o Senhor, e que nós não podemos brincar de sermos cristãos, de sermos igreja. A gente vê tantas pessoas por aí pregando, cantando, orando, profetizando, gente com a vida toda errada, toda atrapalhada, pecados absurdos, não é nem cabeludo mais, é monstruoso, não tem nem nome para dar, e tranquilamente em cima dos altares, pregando por tudo, sabe, se denominando pastores, missionários, sem nenhuma preocupação, achando que por estarem fazendo a obra de Deus, eles são de Deus, achando que por congregarem numa igreja eles estão salvos, que por congregarem numa denominação eles pertencem à cidade santa do Senhor. A palavra diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Tem que ter pureza para subir lá, para estar com Ele. Tem que ter mãos limpas, ou seja, atividades limpas, um coração quebrantado, que quando erra, que quando peca, se arrepende, faz o caminho de volta e procura não cair mais naquele mesmo pecado. Oh, como Israel tinha um coração duro. Não são mais idólatras, não adoram outros deuses, mas como endurecer o coração e não reconhecer a chegada do Messias. Aleluia. Eles vão saber, eles vão reconhecer, mas através da dor, através do castigo. Regressaram do cativeiro e buscaram o Senhor de coração, como vemos nos livros de Esdras e Neemias. Mas geração passou, geração chegou, e continuaram ainda a endurecer os seus corações a respeito do Messias enviado. Desses povos, aqui no capítulo 6, não há qualquer mudança espiritual, não há qualquer reconhecimento de que Jesus é o Senhor. Passará a oportunidade deles, passará o tempo deles reconhecerem, e muitos vão desejar que a morte os mate, mas nem a morte terá mais liberdade, autoridade, ordem para tirar-nos a vida. E eles terão que padecer toda a perversidade do anticristo e todo o juízo de Deus sobre a face da terra. Os irmãos estão pegando aí, irmãos? É forte, não é? Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 7, onde nós vamos ver o 7º selo, e após o 7º selo, então a gente já começa com as trombetas. Nós vamos caminhar versículo por versículo até nós terminarmos Apocalipse, e vocês vão entender a palavra de Deus claramente, sem sombra de dúvida
e que haja em nossos corações um constrangimento a respeito do pecado. Amém. A respeito do pecado. Porque Deus hoje está nos dando um tempo maravilhoso, tempo da graça. Oh glória! Um tempo que nós somos livres. Um tempo que o apóstolo João falou assim: filhinhos, vocês têm um advogado fiel. Meu Deus, tremendo, aleluia. Se vocês pecarem, ele fala assim: ó, não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel. Aleluia. E esse advogado vai falar ao Pai por vocês. Olha que tempo extraordinário. Carabachuia. Aleluia, Jesus. Se você tem um coração quebrantado pelo Espírito, quando você pega o Espírito Santo, já liga a lanterna amarela, o sinal e diz: olha, cuidado, perigo. E aí logo você já se arrepende, já chora na presença do Senhor. Meu Deus, eu não quis fazer isso, mas eu fiz, é uma fraqueza, me perdoa. E logo o Espírito Santo se alegra dentro do teu coração novamente, e você começa a tua caminhada, ainda com mais fé, ainda com mais ousadia, ainda com mais poder. Mas essa porta chamada graça, ela está se fechando. Irmãos, os dias são terríveis, os dias são horríveis, os dias são maus. Nós estávamos indo para a igreja, a irmã Renata passou e deu uma carona, e ela disse: olha aqui, pastora, a reportagem. Um homem está já aí preso por ter estuprado um cachorro. Um cachorrinho de família. Irmãos, é disso para pior. É disso para pior. Eu postei no meu Instagram, nos meus stories, a foto de um bebezinho no ventre. E estava a seguinte frase: eu não sou um cachorrinho, mas lutem por mim também. Porque se acontecer qualquer coisa ao animalzinho, irmãos, não que tenha que acontecer, porque o animalzinho merece todo o cuidado e respeito. Meu Deus do céu! Se você atropelar um animalzinho sem querer, se acontecer alguma coisa, você está lascado. E as ONGs lutam pelos cachorros, pelos gatos, mas quem está lutando? As vidas que estão no ventre sendo abortadas, sendo assassinadas. Ou seja, pastor Ricardo, a humanidade hoje tem mais dó do animalzinho, que é necessário realmente ter dó e cuidar. A mãe precisa ter esse filho e doá-lo para alguém que quer ter uma criança. Tem tantos pais aí querendo adotar uma criança e há uma burocracia e não consegue adotar. Tem que dar a esse ser vivo, a essa criança, a oportunidade de viver, porque ela foi gerada e não importa como ela foi gerada, se por amor ou se pela dor. Ela foi gerada, ela não pediu para ser gerada, ela não tem culpa de nada. Agora, matar em nome de que eu não estava preparada para ser mãe, matar em nome de que eu não queria ter filho, matar em nome de que eu fui estuprada, matar em nome de que não foi planejado. Isso é crime. Meu Deus. Isso é horrível, horripilante. Mas quem é que está gritando pelos inocentes dentro dos úteros? Mas quantas ONGs nós temos aí, gritando e trabalhando para não se matar um animal? Claro que ninguém deve matar animal, nada que é vivo a gente deve matar, irmãos. Todos os animaizinhos necessitam viver, não podem ser judiados. Mas se o ser humano não tem mais valor, não valemos pelo menos igual a um cachorrinho? Não valemos pelo menos igual a um cachorrinho? O homem estuprou esse cachorrinho, esse demônio, isso é um monstro, não é um ser humano, já está preso. Será que se ele tivesse estuprado uma criança, uma mulher, ele estaria preso? Talvez não estaria preso. Talvez teria ido até a cadeia, pagado uma fiança e já estaria em casa ameaçando a família. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, irmãos? O mundo está perdido, está horrível. Eu assisti uma live do Nicolas, deputado federal, aquele jovem cristão, e ele disse: eu estou desanimado. Nós estamos sem ter o que fazer, não dá para falar nada, não dá para fazer nada, tudo que fala e faz dá processo, vai preso. E ele falou
Nós estamos sem ter o que fazer. O Brasil está nas mãos de um poder só. De um poder só. Quem abrir a boca e falar algo contra, corre o risco até de ser preso. Mas eu e você, como igreja do Senhor, nós mantemos a nossa esperança nele. Aí minha irmã foi perguntar àquele pastor que
porque a gente não veio dormir nem descansar, a gente veio ser. Eu digo, peguei a visão, vambora. Peguei a visão, uma coisa boa. Né? Retira daqui, irmão, para ser trabalhado, é para ser lapidado, para ser quebrado, é para ser arrebentado mesmo, aleluia. Pegar o vazio e fazer um outro novo. Não é? Aí a gente vai permitir para o Espírito Santo trabalhar em nós. Aí a gente já começa a pensar na comida. Mas vai ser churrasco, vai ser lasanha, vai ser o que você come isso na sua casa, irmão, no dia a dia. Mas é que eu estou pagando, o que você está pagando só dá a hospedagem, irmão. A comida nós é que estamos te dando para você não morrer de fome, aleluia. Vai botar na ponta do lápis para você ver como é que é. Não é? Mas a gente já começa a pensar, porque nós estamos, irmãos, tão apegados à terra. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, cuidado para você não desviar. É verdade. Eu falo com Jesus todos os dias, não me deixa desviar. Você acha que desviar, irmão, é você sair daqui de dentro da igreja e lá fumar e beber? Não. Os mais terríveis desviados estão sentadinhos aqui cultuando todo o culto. É a verdade, verdadeira. Entraram numa frieza espiritual, numa religiosidade tão terrível, que talvez melhor seria estar lá fora nas baladas. Esses são os piores. Vestidos de uma capa de santidade, mas imundos por dentro. Eu sei cada coisa, irmão. Se eu contar para vocês essa história, vocês vão escandalizar demais, eu nem conto. Mas é cada coisa do arco da velha que eu falo, Jesus, tem misericórdia. Não é todo mundo que tem estrutura, não, para saber. Cuida para você não desviar. E sabe o que pode te afastar de Deus? O teu apego às coisas dessa terra. Meu Deus. Se Jesus tivesse que hoje manifestar a ira dele sobre a terra e tirar o que você tem, como é que você ficaria com ele? Jesus falasse, eu quero trazer juízo hoje. É carro indo para enchente, é prédio caindo. Como é que você ficaria? Você ia ficar feliz com Jesus? Você ia dizer que Deus é esse? Trabalhei tantos anos para adquirir e ele destruiu, é o que vai acontecer. Já põe na tua cabeça, já. Você acostuma. Você está trabalhando, construindo e fazendo, para daqui a pouco Deus mandar um cavalão aqui na terra. E o cavalão vai vir e vai destruir tudo. Oi, meu Deus, isso aqui é da merda do meu neto. Aí será que Deus vai destruir aquilo? Vai destruir, já vai botando na tua cabeça. Vai destruir o prédio, a casa, o carro, o que tiver por aí vai destruir tudo. Então não se apega não, é emprestado. É só para você utilizar enquanto você está aqui. Você não vai levar para a morte. Vamos ficar em pé, meus amados. Eu sinto a presença do Senhor. Nós não vamos levar não, irmãos. Para de ser bobo. Cuida bem das suas roupas, mas para de ser bobo. Isso aí você não vai levar não, não vai caber. E se você não alcançar esse dia, já por estar arrebatado e morrer primeiro, no teu caixão não cabe tudo que você tem não. A gente até pode botar uma joinha, um sapato, uma coisinha, a gente enfia lá se você quiser. Mas o bicho vai comer. Então não se amogue. Meu Deus, o Espírito Santo está ordenando eu falar, irmãos. Chega a cantar pessoas se vendendo, casando por dinheiro, namorando por dinheiro. Tem misericórdia, Jesus. Depois vive o inferno no casamento. Casamento é uma união de propósito, irmãos, não de dinheiro, não de finanças. É uma união de propósitos. Os dois têm o mesmo propósito. Então casa. Eu mandei para vocês assistirem a entrevista da pastora Fernanda Brum, do pastor Emerson. Que entrevista poderosa. Eles falam sobre casamento. É extraordinário. E todo casal que está casado até hoje afirma a mesma coisa. Só estou casado porque entendi o propósito. Senão não permanece, irmãos. Quando a
então? A gente escolher. E como que Deus ensinou a gente a escolher a respeito de matrimônio? Não pode ser julgo desigual. Mas por que a gente casa e acaba fazendo julgo desigual? Porque a gente casa por vontade de sair de casa, a gente casa porque não aguenta o sistema, a gente casa para não pecar, a gente casa porque o cara tem um bom dinheiro ou a mulher tem um bom dinheiro. A gente casa por N motivos, menos por propósito. A gente casa por paixão, e paixão ela passa, o fogo apaga, tem que ter um amor maduro para sustentar um relacionamento. Tudo isso aí. E aí a gente vê hoje as pessoas metendo os pés pelas mãos. E a gente não pode dar nenhum conselho, porque ultimamente o conselho parece que é o diabo, né? Você vai dar um conselho e a pessoa já repreende, porque no papel o sangue de Jesus na hora que ela você. Não é? Mas porque estamos apegados nas coisas daqui. Nosso coração está amarrado nas coisas dessa terra. E a palavra diz o quê? Pensai nas coisas que são do alto. Quando você está pensando em Deus, irmãos, o casamento se vier é bênção. Quando você está pensando em Deus, a riqueza se vier é lucro. Quando você está pensando em Deus, comprar uma casa é bênção. Se vier, glória a Deus. Se não vier, amém. Quando você está pensando em Deus, adquirir um bom carro é lucro. Quando você está pensando em Deus, as coisas dessa terra não perturbam a sua mente e o seu coração. Meu Deus. Amém? E se você não começar a pensar em Deus, você vai ficar aqui, nesse negócio aqui. Porque ninguém que não estiver ligado na videira vai subir. Se não estiver ligado, é cortado, é jogado fora para ser queimado. Ora, manchomias. E eu quero dizer algo para você muito sério. Carteirinha de membro não garante salvação. Frequência no culto não garante salvação. Toma cuidado. Participar de ministério, ser líder, ser pastor, missionário, bispo, apóstolo, semideus, não garante a tua salvação. Meu Deus. Nossa salvação, ela é blindada por um relacionamento sincero e fiel a Jesus Cristo. Jesus não falou: aquele que me ama vai no culto, aquele que me ama fala em línguas, aquele que me ama faz a minha obra. Quem me ama obedece os meus mandamentos. Esse me ama e é amado do meu Pai. Nós estou arrepiado, estou entregando para você o que Deus está mandando. Aleluia. O diabo estava furioso nesse culto dessa noite. Hoje vai comprar o diabo mesmo. Mas ele já perdeu, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sabe quando você sente uma nuvenzinha negra assim? Hoje eu senti ela aqui no início do culto. Mas falei: pode cair fora, querido, que aqui nós vamos falar a palavra. Aqui nós vamos pegar a verdade do Evangelho. Fique com 5, com 10, com 20, com 50, não me interessa. Eu quero ver você lá. Eu quero te encontrar lá. E eu também quero ir para lá. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus! Nada do que você vive aqui se compara ao céu. As melhores comidas, as melhores roupas, o melhor lazer, o melhor esporte, o melhor sexo, a melhor paixão. Meu Deus. Nada se compara ao que está esperando a gente. Glória a Deus, aleluia. Eu Não creio. troque Jesus por um minuto de prazer. Meu Deus. Não troque Jesus por um minuto de lazer. Não troque Jesus por um ministério. É pessoas tocando Jesus pelo ministério. Quer ser a todo custo, mas não quer descer no altar para arrumar a vida, pastor. Não quer descer para arrumar a vida, mas quer estar com o microfone na mão. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, irmãos. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Todo dia eu pergunto para Jesus: eu devo descer, Pai? O que eu devo fazer? O Senhor está se agradando de mim? O Senhor está se alegrando em mim? Porque eu me alegrar em Ti é fácil. Qualquer música bonita me faz me alegrar nele. Mas se Ele
Quando ele entra aqui, ele está se sentindo bem? Ele está feliz? Eu pergunto para ele todo dia: você está feliz, Espírito Santo? Aleluia. Ora, machuias. Cheira, matuias, cantará, cheias. Ora, caramba, cheias, cantará, cheias. Nós estamos trocando ele por qualquer coisa. A porta da graça ainda está aberta. Entra por ela e não sai mais desse lugar. Entra nesse lugar em Deus e não sai